Oi, eu sou a Clara, eu sou au pair aqui no estado de Washington, perto de Seattle, e esse é o vídeo do visto que eu prometi para vocês há muito tempo, e eu vou dar o meu relato de visto, e eu vou falar pontos positivos e negativos que você pode ter, tipo, como pessoa, e que provavelmente um consulado vai olhar para qualquer tipo de visto, se eles vão aprovar, sim ou não, o seu visto. Vamos lá. Vamos começar com o meu relato, então. Como eu falei no último vídeo, eu fechei com a minha família. Eles enviaram a solicitação para aceitar o match e eu aceitei. Foi no sábado, eu lembro, porque estava tendo show de dupla sertaneja na minha cidade. Aí eu aceitei o match nisso. E aí na segunda-feira eu recebi a aprovação da empresa, porque você dá o match com a família, aí eles mandam para a empresa, no caso da Apia, aí alguém dentro da empresa fala: sim, estamos de acordo com esse visto, aparentemente está tudo certo. E aí a empresa te manda alguns documentos, o principal dele é o DS-119, e ele também manda avisando: você vai ter que fazer esses 2 cursos, para antes de concluir, esse curso aqui de primeiros socorros que a Cruz Vermelha dá, e você recebe esse e-mail e você tem que ter sempre o e-mail, você tem que receber o e-mail do DS-19, gente. Esse documento é importantíssimo, porque é o documento que fala que você é uma au pair. Você também recebe a carta falando assim, ó, a família, tananã, chama essa pessoa, papapá, papapá. Aí tem o nome dos familiares, onde eles moram, tanto que a carta de aceitação do programa, né, essa carta convite, você pode usar ela como comprovação de residência. Quando eu fui tirar o meu cartão de seguro social, eu levei ela também. Eu levei uma conta da casa, mas eu levei a carta convite, eu entreguei a carta convite e ele aceitou. Então, depois disso, que fecha, aí no caso do site da Apia, aí ele aparece uma página para você ir inserindo os dados para a própria empresa saber. Tipo, por exemplo, assim, quando você marcou para tirar seu visto, aí, tipo, o visto já tirou, aí tem tudo. Eu acho que é para eles irem acompanhando. E você tem que preencher tudo aquilo ali antes de, tipo, do seu perfil ser aprovado 100%. Tipo, você vai. Tipo, seu visto chegou, seu visto está negado, por que que foi negado? Então, vamos lá. Primeiro, eu não fiz os meus vistos sozinha, eu fiz com uma assessoria, mas de qualquer forma eu tive que responder as perguntas da assessoria. A minha assessoria ela mandou um papel de perguntas que provavelmente você tem que responder para poder marcar lá no consulado, que foi nome do meu pai e da minha mãe, onde eu moro, quem está pagando esse intercâmbio, quem está pagando o visto, se eu estou graduado ou não, se eu trabalhava, se eu sou desempregado ou não, onde eu trabalhei. Você fez viagens internacionais? Quando, onde? Você tem parente morando nos Estados Unidos? Se sim, qual o visto deles? Você já visitou os Estados Unidos? Você já teve visto para os Estados Unidos? Você tem dupla cidadania? Esse tipo de coisa. E você tem que responder tudo certinho. Acredito eu que quando você vai preenchendo para conseguir marcar a sua consulta para tirar o visto, tem que ser respondido esses dados que vai ficar lá e eles têm que bater com as suas perguntas, porque se você estiver na entrevista do visto, o conselho pode olhar e começar a perguntar coisas dali, tipo, então aqui falou que você trabalhou na Batavo, aí você vai virar e falar, Batavo? Aí ele vai falar, tá mentindo pra mim, não minta. Essa é a melhor dica, não minta. Então vamos lá. Eu tirei o visto no mais temido de todos. O mais temido está de volta. A prova do consulado em São Paulo, que é o mais bafafá de todos. É onde você tem que ir em 2 lugares diferentes, é onde você não pode entrar com celular, você não pode entrar com bolsa. Meu primo tem visto de turista, ele falou que ele tirou o dele no Rio de Janeiro. Falou que no Rio de Janeiro ele só precisava desligar o celular, colocar no bolso e já era. Lá não. Então vamos lá. Eu fiz o meu visto na semana do Thanksgiving. O Thanksgiving caía numa quinta-feira e o meu visto era numa terça-feira de manhã. Eu consegui marcar
o CASV, que é o Centro de Atendimento para o Visto, que é tipo assim, onde você tira a sua digital e batem a sua foto. E eu acho que lá também é onde você pode retirar o seu passaporte. Eu acho que tinha uma fila lá sobre visto que não precisava de entrevista. Então, sei lá, vamos supor que você está renovando o seu visto de turista, mas você não precisa de entrevista, você só vai lá, entrega lá, ele faz o que tem que fazer e você vai pegar lá. E meu horário era das 7h30 da manhã, eu era tipo o segundo horário de atendimento, e eu acredito que o meu horário no consulado de São Paulo era por volta de umas 10, 10h30, ou 11h30, não sei. Então vamos lá, era o segundo horário. Eu fiz com a minha assessora, depois que você entrega tudo, eles te mandam alguns documentos que você tem que ter. Eu levei e eu tive de patrocinadora, né, de sponsor, o meu visto a minha mãe. Então, além de documentos meus sobre o intercâmbio, eu sou graduada, então eu até cheguei a levar o meu diploma. Eu tive que levar o quê? 3 anos de imposto de renda da minha mãe, 3 últimos salários da minha mãe, entendeu? Eu levei uma pasta desse tamanho com um tantão de papel. E ó, a pasta ela tem que ser transparente, tá? Transparente, não é tipo azul transparente, é transparente. E eu acho que, por exemplo, esses pequenos detalhes fazem a diferença. Você vai chegar lá com uma pasta que é branca, não sendo transparente, o cônsul vai olhar aqui e falar. Se ele tiver numa um dia, ele vai olhar e falar. O cara não consegue nem seguir diretriz. Diretriz para tirar o visto, por que eu vou aprovar o visto dele? Se o cônsul tiver num dia normal, ele pode só pensar assim, não seguiu diretriz, né? Vamos ver o que ele fala de resto. E se ele tiver num dia bom, ele vai virar e falar, tô nem aí pra isso. Aprovado. Mas vamos lá. Eu tive que levar uma papelada violenta, carta da recomendação. Eu já tinha visto de turista, então eu tive que levar o meu passaporte antigo, que estava com visto, e documentos. Como é o visto J1? O visto J1, ele é feito em inglês, toda a entrevista. No meu caso, eu fiz em inglês, eu já cheguei falando inglês, porque você fica numa imensa fila lá dentro. Mas voltando, era terça-feira, saí da minha cidade de madrugada, cheguei em São Paulo, 6 horas, 6 e pouco. E eu lembro que tava garoando, né? Bem, São Paulo, terra da garoa. E do lado do CASV tem um estacionamentinho, mas você tem que chegar cedo para conseguir estacionar lá. E a gente estacionou e fiquei um tempo dentro do carro, e aí eu saí no carro para olhar para fora. E aí eu vi que tava formando uma fila. Aí eu falei, eu avisei minha mãe, ó, mãe, eu vou pra fila. E eu fiquei naquela fila, por quê? É meio que por ordem de chegada e ordem de horário. Então, por exemplo, assim, o primeiro horário era às 7 da manhã. Então, todo mundo que estava naquela fila iam chamar, forma que a fila das 7 da manhã. Se você era o primeiro da fila, você era das 7 da manhã, você ia ser o primeiro a entrar. E aí eles vão reorganizando a fila. Tanto que eu acabei sendo uma das primeiras da fila. Tinha gente que, tipo, tinha um horário anterior ao meu, quer dizer, mais tarde que eu, tipo, o meu era 7h30. Tinha gente na minha frente que era, tipo, 8h30, já tava lá esperando. Então, quando me chamaram, falaram, 7h30, já pode começar a formar a fila aqui fora. Isso era, tipo, sei lá, 7 horas da manhã. Eu já entrei e eu era a primeira a entrar. Então, quando as pessoas que foram tirar digital e bater a foto do horário das 7 horas começaram a sair, que no máximo era umas 7h10, eu já fui a primeira a entrar. Você não pode entrar com bolsa. Então, e eu acho que você pode entrar com bolsa, mas tem que fazer revista. Não me lembro, porque eu deixei tudo no carro, só fui com os papéis que eu precisava. Aí você passa por um detector de metal, entra lá dentro. Quando eu fui era no segundo andar, você sobe e vai no segundo andar. Lá tem uma fila de todo mundo que tá precisando tirar digital e bater foto ou responder qualquer outra coisa que eu não sei o que faça lá. Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos naquela fila. Eu fui, bati a foto e tirei minha digital, foi rapidinho e eu saí pra fora. Tanto que quando eu saí pra fora, já era 10 da manhã, não, já era 7h30, que seria o meu horário. Eu entrei no carro e fui pro consulado. A gente estacionou
numa rua horizontal, tipo, a rua do consulado tá aqui reta, e a gente estacionou numa ruazinha assim, então a gente teve que ir andando. A gente estacionou no estacionamento lá. O próprio estacionamento eles oferecem locker por um preço extra, ou imprimir algum documento que esteja faltando. Eles até falam, ó, você tá com esse documento, tá com esse documento? Ah, você não tá? Imprime aqui, ó, mais tanto, mais R$2 pra imprimir. E quando você vai andando, você vai passando, tipo, tem casa de pessoa ali, a casa da pessoa tá escrito assim, faço xerox, faço impressão. Ou tem locker. Aí você pode, porque você não pode entrar com nada dentro do consulado americano, tirando a papelada. Então, eu cheguei 8 e pouco no consulado, eu entrei. Aí você entra e fica numa fila na parte de fora. Aí, dessa fila da parte de fora, você é jogado para uma fila que começa a ir lá para dentro, onde eles pedem o seu passaporte e alguns documentos que você vai precisar. Meio que eles olham ali e já se separa. Aí você é jogado para uma outra fila para conferir, acho que as digitais, para conferir alguma coisa que eu não lembro, e aí você é jogado para a fila que vai te deixar nas filas do guichê. E nisso tudo tem um monte de TV lá mostrando, olha, tipo entrevista de visto de turista, é em português, você tem que ter tais documentos. Crianças menos de 18 pode ir acompanhada dos pais, famílias vão junto, ou por exemplo assim, ó, visto de estudante já é em inglês, já tem tudo aí meio que falando o que você tem que fazer, os documentos que você tem que apresentar. Aí roda um monte de coisa, vai rodando seus direitos, tem um monte. Então você fica ali. Eu lembro que eu acho que era o guichê 2, cara. Desde que eu consegui enxergar o guichê 2, eu me lembro, porque o cara ele tava com um blazer, um cinza que parecia prateado, e ó, eles ficaram lá. Tanto que quando eu estava na fila do guichê, eles chegaram, no meu guichê, eles chegaram a fechar o guichê 2, falando, olha, o guichê 2 está fechado, por favor, todos os que estiverem na fila do guichê 2 vão ser realocados em outras filas. E eu fiquei babado. As mini filas do guichê, geralmente 5 pessoas no máximo, e até que vai rápido. No meu guichê, eu fui atendido por uma mulher, cabelo escuro, comprido, amarrado em um rabo de cavalo. Eu era a quinta ou a quarta pessoa na fila. Eu lembro que ela negou, quando eu cheguei na fila, a pessoa que estava no caixa, duas mulheres antes de mim, as duas primeiras mulheres que estavam na fila, as duas mulheres antes de mim, que seriam tipo a terceira e a quarta, foram aprovadas e o meu visto também foi aprovado. Tinha uma mulher lá, que eu acho que foi a última a ser negada, seria a segunda, ela estava com uma criança. E eu lembro de ouvir, porque elas ficaram, sei lá, pelo menos uns bons uns 10 minutos lá falando. Ela falou, não, a minha filha é espanhola e brasileira, porque meu marido, blá blá blá, minha filha nasceu na Espanha, casei na Espanha, blá blá blá, a gente tá tirando visto pra ir visitar os meus sogros que moram nos Estados Unidos, blá blá blá. Ai, a gente tem companhia de ar-condicionado aqui no Brasil e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, tipo, tinha um monte. Porque ela começava a perguntar, por que você tem essa viagem pra Espanha? Por que você tem isso aqui? Por que você tem aquilo lá? Negaram o visto dela. Então, não sei. E aí as outras duas moças da minha frente, tipo, tranquilo, mano. Foi aprovado. Eu sei que era de turista, porque elas falaram, eu vou ficar nesse hotel. Uma tava indo visitar o irmão, que eu lembro, e foi aprovada. E a outra, sei lá, eu sei que era de turista também. Aí chegou a minha vez. Eu já cheguei, e como eu já sabia que era em inglês, porque eu também li no grupão, eu já cheguei falando em inglês. Eu já falei, good morning, how are you doing? Aí ela virou pra mim e perguntou, au pair? Eu mandei, yeah. E aí ela já foi, mas assim, ela só me fez duas perguntas. Ela me perguntou, você se formou recentemente em Relações Internacionais na PUC? Eu falei, sim, tanto que eu tô fazendo esse intercâmbio de au pair porque eu quero melhorar meu inglês, porque eu quero trabalhar na ONU. E aí ela falou, ok, qual a sua experiência com crianças? E aí eu falei minha experiência com criança, tudo que eu tinha colocado no application, que era a minha experiência com crianças. Eu falei pra ela, e nisso ela começou, plac, 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 plac. Aí eles pedem os documentos, eles plac, 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 lá no computador, e eu falei, é isso, ela só me fez duas perguntas, porque eu, tipo assim, eu li relato de pessoa fazendo pergunta, tipo assim, número da casa, endereço que a host família mora, quantos quartos tem, quantas crianças tem, nome da criança, nome do host father, da host mom, tipo, tudo, entendeu? Tudo, tipo, perguntava sobre a sua família, perguntava sobre o seu emprego.
Eu acho que não tinha muita coisa do que perguntar. Não sei se é porque também meu hosted ele é do militar aqui, eu também não sei se isso pode mexer alguma coisa com dependendo do cônsul, né, que for aprovar seu visto, às vezes ele pensa: "Ah, ele é militar, tem muita coisa a perder, então não vai estar fazendo porcariada". Também não sei, pode ser que o background da família que você tá indo também leve a que mais perguntas sejam feitas a você ou não. E é isso. Aí ela ficou lá digitando pelo menos uns 5 minutos e eu já falei: "É isso, meu visto foi negado, eu já aceitei". Ela virou pra mim, mostrou o papelzinho do imigrante, falou: "Você tem um desse?" Eu falei: "Sim, já recebi". Ela me deu o papel branco, que tá escrito tipo assim: "Ó, seu visto ele tá meio que pré-aprovado, isso aqui não é um visto, e agora eles vão pra fase de o quê? Olhar suas redes sociais". Então, eu coloquei todas as redes sociais que eu conseguia lembrar, desde tipo assim, que eu não tinha mais contato. E aí, olha, eu lembro que eu li no grupão, um tempo depois que eu já tinha mandado minhas redes sociais e já estava feito, que uma cônsul perguntou pra uma menina sobre o Pinterest dela. Então, tipo assim, eles podem chegar a te perguntar isso. Então, todo tipo de rede social que você souber que for uma rede social, já coloca. E no vou fazer um próximo vídeo falando o que eu fiz para dar uma limpeza nas minhas redes sociais, entre aspas. Mas é isso. Ai, gente, já tem nossa, já tá com muito tempo de vídeo. Eu não vou fazer agora, eu vou deixar para parte 2, então, que vai ser limpeza das redes sociais, pontos bons e negativos do visto. Esse foi o meu relato, gente. Se inscreve aqui no canal. Eu tenho alguns vlogs de turistando aqui por Seattle. Eu tenho o vídeo da tentativa de golpe que estavam tentando dar no grupo das au pairs aqui de Washington. E, deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí. Vejo vocês por aí.